Olá, paz do Senhor, que bom! Hoje, finalmente, encerramento do nosso trimestre, a última lição deste livro maravilhoso, que é o livro de Jó. Aprendemos bastante nesse trimestre. Acredito que nós sairemos deste trimestre diferentes, o nosso relacionamento com Deus diferente, a nossa confiança, a nossa perseverança, tudo diferente da profundidade que nós conhecemos este livro tão maravilhoso. Se você não leu o livro de Jó, você perdeu uma rica oportunidade. Leia agora, para o início do ano, leia este livro, medite neste livro. Ele tem um aprendizado muito grande para as nossas vidas. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Nós vencemos este ano atípico. Nós sabemos que esse ano de 2020, ele não está sendo um ano fácil. Muitas perdas, muitas tristezas, muitas mágoas, mas nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos sustentou e nós devemos continuar confiando em Deus. 2020 ele veio nos ensinar que nós devemos sim realmente depositar a nossa confiança em Deus e de que Ele está no controle de todas as coisas. E como o apóstolo Paulo diz, nós não podemos fazer planos para o amanhã. Se nós desejamos algo para o ano de 2021, é que nós continuemos firmes na presença de Deus e estreitando o nosso relacionamento com Ele. E hoje, na lição de número 13, nós vamos falar sobre a restauração do justo Jó. Quando Deus restaura o justo. Hoje nós chegamos no final, no capítulo 42, acredito que uma das aulas mais esperadas durante esse trimestre. Quantas pessoas sonham com o final deste livro em sua vida. Hoje nós vamos falar a diferença entre restituição e restauração e retribuição. Muitas pessoas confundem, Deus nos dá as bênçãos. Então hoje, neste último capítulo de Jó, nós vamos ver a diferença entre restauração e retribuição. O que de fato aconteceu na vida de Jó. Fica comigo até o final desta aula, nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de escola bíblica dominical. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos semanalmente. E já vou te pedir que curta esta aula, se inscreva no meu canal, para que meu canal continue crescendo e chegue ao alcance de outras pessoas, se realmente ele tem sido uma bênção em sua vida. Primeiro eu preciso saber o que é restauração. Mas no finalzinho nós vamos falar a diferença entre retribuição e restauração. O que é restauração? Por que Deus restaurou Jó, o justo Jó? O dicionário online ele diz que restaurar é recuperar a posse ou o domínio de alguma coisa perdida. É recuperar ou pôr em bom estado. É reparar, é consertar. Então foi isso que Deus fez na vida de Jó, Deus reparou, Deus consertou o seu estado anterior para um estado 2 vezes melhor do que o estado anterior de Jó. É assim que Deus faz conosco também. Ele restaura a nossa fé, a nossa saúde, a nossa alegria, os nossos bens. Deus vai fazendo isso ao longo da nossa vida. E foi isso que Deus fez também na vida de Jó. E é sobre esta restauração que nós falaremos hoje. Fazendo uma breve recapitulação de tudo que nós falamos durante esse trimestre, nós vimos que depois que ele o fala e que Deus fala, Jó então se humilha, ele fica mais humilde, aceita a soberania de Deus e entende que ele está sendo realmente provado por Deus. É uma nova teologia que estava sendo colocada ali, implantada por intermédio da vida dele, que o justo sofre sim. E quando nós terminamos de ler este livro, nós vamos observar que não tem respostas para o sofrimento de Jó. Quem lê este livro buscando resposta sobre o sofrimento do justo,
não vai encontrar aqui. As pessoas que leem por que o ímpio prospera, também não é neste livro que nós vamos encontrar essa resposta. Então Jó chega finalmente, cai em si, que Deus é soberano, que Deus esteve presente em todo o tempo, mesmo ele sentindo um silêncio. Deus atende o seu clamor e tem uma audiência com ele e mostra a Jó quem de fato é Deus. Então, Jó se humilha diante de Deus, reconhece que pecou ao questionar o abandono, a ausência, a injustiça de Deus ao permitir o seu sofrimento. Jó acreditava que Deus estava sendo injusto por permitir que ele sofresse tanto daquele jeito. Jó também, ele julgava-se sábio aos seus próprios olhos. E Jó entendeu que ele nada entendia e que ele nada sabia diante da soberania divina e que ele estava sendo de fato provado. E é isso que nós precisamos entender e chegar a esta conclusão. Se o nosso sofrimento realmente é porque nós estamos sendo provados ou se são consequências dos nossos pecados. Mas Jó chegou à conclusão que sim, ele estava sendo provado e que o justo sim, ele pode sofrer. O desfecho do livro de Jó é um dos temas mais pregados em nossos púlpitos e também é o mais desejado de todos os crentes. Quem é que não almeja ter um desfecho em sua vida, como Jó teve, de ser tudo restaurado em sua vida em dobro? Porém, o caminho que Jó trilhou, ninguém quer trilhar. Nós queremos apenas o capítulo 42 em nossas vidas, mas nós não queremos viver, trilhar o mesmo caminho, ter as mesmas experiências com Deus que Jó ele teve. E eu, sinceramente, eu não conheço ninguém que tenha vivido o que Jó viveu. Jó, ele é um tipo de Cristo, nós precisamos reconhecer isso neste livro. Ele foi humilhado por todos, desprezado, perdeu tudo, mas não perdeu a sua integridade. Jó, ele não se vendeu a uma teologia da prosperidade. Jó, ele não se corrompeu em meio às suas provações. E o mais importante, Jó não pecou contra Deus. Se humilhou diante de Deus, confessando que nada sabia e que nada ele entendia a respeito da dinâmica da criação do mundo, a respeito da soberania de Deus e de seus propósitos. Então, muitas das vezes, o sofrimento ele vem para abater a nossa soberba e nos fazer mais humildes e dependentes de Deus. Tudo que Jó conhecia a respeito de Deus foi passado para ele por tradição. Tudo que ele conhecia a respeito do poder criativo de Deus e da sua soberania, Jó conhecia por tradição. Aprendeu nos bancos das escolas, das faculdades, passado de pai para filho. Eles não tinham tido nenhum relacionamento pessoal com Deus. E agora, com este sofrimento, Jó estava vivendo uma experiência singular com Deus. Jó estava de fato experimentando a Deus, experimentando o sofrimento, que como Deus cuida de nós em cada detalhe e principalmente quando nós estamos na prova, Parece que Deus está distante, mas Ele sempre está presente em nossas vidas, assim como Ele esteve presente na vida de Jó. Jó estava experimentando, essa experiência que ele estava tendo com Deus. Ele estava experimentando a bondade de Deus. Ele estava experimentando o amor de Deus, a sua misericórdia e conhecendo o seu poder. Ele era um homem reto e íntegro, um homem admirável, cujo nome foi colocado entre os homens, entre os nomes, dos homens mais justos e mais piedosos na Bíblia Sagrada. Jó, Daniel e Noé.
ele está lá em Ezequiel, né? Nós lemos em Ezequiel, e Tiago também fala a respeito de Jó. Jó, ele foi um tipo de Cristo, não perfeito como Jesus, sem pecado. Mas ele experimentou algo novo. Sim, o justo, ele pode sofrer. E Jesus, ele também sofreu. Ele foi o mais indigno entre os homens. Jesus foi humilhado, desprezado, sem parecer e nem formosura. E na cruz do Calvário, Jesus intercedeu por todos os seus algozes. E hoje nós falaremos sobre a diferença entre restauração e retribuição. Deus, ele não retribuiu nada a Jó em consequência da sua fidelidade, da sua justiça e da sua integridade. Deus restaurou o estado anterior de Jó por causa da sua bondade. Jó poderia ter morrido pobre e doente, como isso acontece com milhares de dezenas de cristãos, pessoas justas, retas, íntegras, que não são restauradas, né, as suas perdas, sua saúde, sua vida financeira. Muitas pessoas padecem desse mal e partem para a eternidade desta forma, mas Jó não retribuiu nada a Jó por causa da sua integridade, por causa da sua justiça. Tudo isso que Deus fez, essa restauração que Deus fez na vida de Jó, foi por causa da sua bondade, foi por causa do seu amor e por causa da sua misericórdia. Porque a aprovação de Jó, ela tinha um propósito. E nós sabemos, e Jó descobriu ali, que servimos a um Deus de propósitos e que nada que acontece no mundo, na nossa vida, é sem propósitos, né? Essa pandemia, ela tem um propósito. Nós que ainda não conseguimos enxergar, né, direito o propósito de Deus em todas essas coisas, né? E o final da nossa vida nem sempre será como o de Jó, um final feliz. O final da vida de Jó, ele nem sempre repetirá na vida de outras pessoas, né? Nós podemos ter um desfecho diferente em nossas vidas, mesmo nós sendo retos, justos e íntegros diante de Deus. Muitos terminaram suas vidas doentes e pobres. O importante na nossa vida não é a nossa vida física no fim da nossa vida, mas qual é a nossa condição espiritual no final da nossa vida. Aí fica a pergunta: Deus é injusto, né, de deixar isso acontecer na vida de um servo dele? Não, de forma nenhuma. Deus, ele não é injusto. Deus é apenas um Deus de propósitos. E não cabe a nós questionarmos, né, a maneira de Deus trilhar, né, o curso da nossa vida, da nossa história, da história da humanidade. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a humilhação de Jó. Primeiro ponto, o Jó humilhado. Jó, quando nós lemos a história dele, nós vemos que Jó realmente ele foi muito humilhado, mas muito mesmo. E nós vamos falar sobre isso agora. Diante do discurso de Eliú e o discurso de Deus, nada mais restava a Jó a não ser que se humilhasse debaixo das potentes mãos de Deus. Ele entendeu que ele não podia fazer nada parecido com o que Deus já tinha criado, que ele não entendia a dinâmica da criação do mundo, ele não compreendeu estas coisas. Então, quem não faz, não sabe fazer, não entende a dinâmica da criação de Deus, não pode criticar o caminho de Deus, porque ele faz assim ou porque ele faz de outro jeito. Ele entendeu que a sua justiça diante da justiça divina era nada, e ele então confessa. Depois de Deus falar, Jó confessa. Ele responde, abre aspas, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Depois de tanto sofrimento, Jó chega a esta conclusão. E ele repete algumas afirmações que Deus tinha falado com ele. Deus diz para ele, quem é esse que obscurece os meus conselhos? Isto é, quem é este ser que tenta me apagar, apagar os meus conselhos, apagar o meu conhecimento, a minha sabedoria?
sem conhecimento. E Jó então confessa: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó poderia saber o caminho, da neve, o caminho do trovão, ele podia saber o limite do mar, ele não entendia dessas coisas. Deus faz perguntas a Jó e exige respostas para que ele entendesse que ele nada sabia a respeito de Deus. E ele então confessa: tudo que Jó conhecia a respeito da sabedoria de Deus, do seu poder, tinha passado para ele por informação, por tradição. Então, meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, corrigindo aqui. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Ele recebeu por tradição, mas agora os meus olhos te viram. Diferente, experiência, ver Deus todos os dias. Então ele diz: por isso eu me menosprezo e me arrependo no pó e na cinza. É como se ele tivesse rasgado as suas vestes e humilhado diante de Deus. E ele chega à conclusão que sua fé estava sendo provada. Quando nós conhecemos realmente a Deus, nós entendemos os seus planos. E que nestes planos, para nós, podem estar incluídos sofrimentos. E é isso que às vezes nós não queremos entender. Mas com Deus sempre haverá um final feliz. Ah, mas a irmã não disse que muitos de nós não poderemos ter o mesmo final de Jó? Verdade. Aqui não existe um feliz para sempre com Deus, mas depois da eternidade sempre haverá um final feliz se nós estivermos perseverantes até aquele dia, Então, vale a pena nós sermos fiéis a Deus. O que nos aguarda na eternidade é muito maior do que o nosso sofrimento aqui. Jó nos traz lições maravilhosas. Jó, se ele quis ouvir Deus falar, ele teve de se calar e então ele compreendeu a natureza do seu sofrimento. E às vezes nós somos assim. Nós falamos o tempo inteiro com nossas queixas, murmurações, petições. Oramos por muito tempo e quando acabam-se as nossas palavras, levantamos-nos da oração e não deixamos que Deus fale conosco. Não queremos ouvir Deus. Nós achamos que somente Deus tem que nos ouvir. Então, quando Jó silencia, a partir do seu silêncio, a partir dele deixar as suas murmurações, as suas queixas, ele começa então a ouvir a voz de Deus. Nós devemos aprender com Jó e ouvirmos a Deus, silenciarmos para que a nossa voz não sufoque a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Nós pedimos tanto para Deus falar conosco todos os dias, Claro. Nós pedimos a Deus que fale conosco, que nos dê uma palavra, que use alguém para falar conosco, mas nós não esperamos, Nós focamos a voz do Espírito de Deus e não deixamos Deus falar conosco. Na verdade, nós não sabemos ouvir, mas a Bíblia diz que os que são de Deus ouvem a sua voz. Jó, ele nos ensina a termos experiência com Deus. Chega de contar experiências de outras pessoas. Nós ouvimos tantos testemunhos maravilhosos e às vezes nós começamos a dizer: eu ouvi contar de alguém, uma irmã me contou um testemunho maravilhoso. Não, nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus, assim como Jó vivenciou a sua experiência com Deus. A nossa fé, ela não pode ser alimentada pela experiência de outras pessoas, por nós ouvirmos as pessoas falarem de Deus. Mas a nossa fé deve ser alicerçada pelo nosso conhecimento que nós temos com Deus, pela nossa experiência que nós temos com Deus. Experiências vivenciadas. Provai e vede que o Senhor, Ele é bom. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós devemos chegar à mesma conclusão de Jó, que nós somos pó e cinza.
e nos humilhar, né, debaixo das suas potentes mãos. Devemos rejeitar o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa soberba. E quando nós conhecemos a Deus, nós rejeitamos a tudo isso. Nós renunciamos a tudo isso. E sabemos que o orgulho, ele não nos levará a nenhum lugar. E reconhecendo que Deus, ele é soberano, ele é glorificado em todas as áreas das nossas vidas. No segundo tópico, a intercessão de Jó. O que é interceder? Interceder é intervir em favor de alguém ou de algo. É pedir, é rogar, é suplicar em favor de outra pessoa. Nós somos muito mais abençoados quando nós deixamos de orar por nós e intercedemos pelas outras pessoas, intercedemos pelo mundo, pelos pecadores e por aqueles que estão enfermos. Jó, ele não sabia disso e ensinou a melhor forma de nós sairmos vitoriosos de uma grande prova. Jó nos deu um ensinamento maravilhoso. Como sair de uma grande prova? Nos humilharmos debaixo das potentes mãos de Deus. E quando nós intercedemos por aqueles que nos maldizem, por aqueles que se declaram nossos inimigos, é desta forma que nós saímos vitoriosos de nossas provas. No primeiro ponto, a ira de Deus. Deus, ele ira? Ira sim. Mas a sua misericórdia, ele é tardio, né? Deus, ele é longânimo, ele é benigno, né? E antes dele derramar o cálice da sua ira, ele derrama a sua misericórdia e o seu amor. E foi isso que aconteceu na vida dos amigos de Jó. Depois de arguir a Jó, do capítulo 38 ao 41, e Jó confessar sua culpa a Deus, Deus se ira com os amigos de Jó. Eu falei na aula passada, se você não assistiu, a lição de número 12, vou deixar o card aqui, você assista, né, esta aula para que você entenda um pouco mais. Nós não sabemos que quando Deus falou com Elifaz, né, representando todos os seus amigos, a que distância ele estava de Jó, né? Se quando Deus manifestou a Jó, se os amigos estavam presentes, a Bíblia não dá estes detalhes para nós, mas nós vamos considerar que eles estavam longe, né? Porque Deus manda eles levar até Jó o holocausto. Então, Deus, ele revela-se a Elifaz. Olha que história maravilhosa, que Deus grandioso. Depois de se revelar a Jó, para chamar a atenção de Jó e colocá-lo em seu lugar, Deus agora se revela aos amigos de Jó, mas a Bíblia diz que se revela primeiro a Elifaz, e Elifaz que, né, faz audiência com seus amigos. Por ele ser o mais velho, ele foi o primeiro a falar com Jó, e foi com ele que Deus se revelou primeiro para demonstrar a sua ira em relação às acusações que eles tinham feito a respeito de Jó e o que eles tinham falado errado de Deus. Para eles, né, nós aprendemos que eles usaram muito silogismo, e para eles pareciam que estavam certos, mas na verdade eles estavam errados a respeito do conceito que eles tinham de Deus. Então Deus revela-se a Elifaz por ele ser o mais velho, e então eles conhecerão de perto o cuidado de Deus por Jó e a longanimidade de Deus em relação ao pecado dos três. Da mesma forma que Deus demonstrou misericórdia com Jó, Deus demonstra misericórdia com os três amigos de Jó. Da mesma forma que Deus se revelou a Jó, Deus se revelou a eles também. E aquela teologia que eles tinham a respeito de Deus, então cai por terra naquela manifestação divina. E assim como Jó se humilhou, era necessário também que os seus amigos se humilhassem diante de Deus e diante de Jó. Pois se assim eles não fizessem, eles iam conhecer de perto a ira de Deus. Deus irou com eles e falou que eles tinham que ir lá levar o holocausto para que Jó orasse, intercedendo por eles. Também eles estavam conhecendo a Deus, não apenas de ouvir falar sobre Deus, mas agora
eles veem a Deus. E agora sabem que Deus, mesmo soberano, se atenta para nós nos mínimos detalhes. Deus estava dizendo para eles: o que vocês disseram, de mim para Jó não era reto com meu servo Jó. Como meu servo Jó dizia de mim, vocês não diziam de mim. O que vocês diziam de Deus, ou a meu respeito, não era correto. Como Jó, meu servo, dizia, Deus chamou Jó de seu servo. Deus, ele vê o que nós não vemos. Nós já aprendemos isso. Ele vê o coração, a sincera intenção dos corações. Eles diziam de Deus, ele faz Bildad e Zofar. Eles diziam de Deus, mas de boca para fora. Eles não tinham experiência com Deus, eles não tinham vivência com Deus. Eles acreditavam numa teologia da barganha, Jó não tinha pecado como eles julgaram que Jó tinha. O pecado que Deus requereu de Jó não foi antes das suas perdas, mas depois de suas perdas. Mas Jó se arrependeu de seus pecados, confessou os seus pecados e se humilhou diante de Deus. Eles disseram a Jó que seu sofrimento estava associado ao pecado, enquanto que Jó errou em decorrência de suas falas sem conhecimento e precipitadas. Eles exaltaram a justiça divina, mas eles limitaram o poder soberano de Deus. Para eles, todo sofrimento era consequência do pecado e juízo divino. E nós sabemos que nem todo sofrimento é castigo ou uma punição. Muitas das vezes, o sofrimento é uma manifestação do amor de Deus, porque Ele corrige o filho que ama e Ele prova a nossa fé. Os amigos de Jó pecaram e agora estavam precisando da intercessão de Jó, o amigo que eles acusaram, para eles se verem livres da ira de Deus, para serem sarados. Tanto os amigos de Jó quanto Jó precisavam reconciliar-se, perdoarem-se mutuamente. Imagina aqueles sábios terem de reconhecer que erraram feio em relação à integridade de Jó. E agora imagina Jó ferido, magoado com seus amigos, agora teria de interceder por eles a Deus. E é somente perdoando é que podemos interceder por aqueles que nos feriram. E acredite, isso não é fácil. Somente com a graça divina podemos fazer isso. Eles foram intimados por Deus que diz, abre aspas, tomai 7 bezerros e 7 carneiros para que ofereçam holocaustos. E isso nós vemos que é a semelhança do sacrifício levítico. E que Jó orasse por eles. Mesmo doente, fraco, desprezado, Jó faz o papel de um sacerdote, a semelhança de Jesus Cristo, que mesmo sendo crucificado, intercedeu pelos seus algozes. Quando nós oramos por nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, são amontoadas brasas vivas em cima da sua cabeça, e assim eles podem ser salvos. Quando nós pagamos o mal com o bem, o nosso inimigo, ele pode ser levado ao arrependimento ou transformação. E o Senhor então retribuirá ou te pagará esta intercessão. Não foi assim que aconteceu com Jó? Os amigos de Jó criam em uma teologia errada. Os justos não sofrem, os justos são recompensados com a prosperidade e o pecador é castigado. Os amigos de Jó, eles tinham até boas intenções ao defenderem Deus de forma enérgica e sincera, mas de maneira errada. Eles tinham boas intenções, mas fizeram de forma errada. Falaram de Deus o que não era verdade
E hoje nós encontramos muito disso por aí. Infelizmente, dezenas de igrejas, dezenas de líderes e pregadores estão até com boas intenções, mas estão falando coisas erradas a respeito de Deus. E nós devemos ficar com os nossos olhos, e ouvidos espirituais abertos e atentos, porque as pessoas falam de Deus, falam que Deus disse coisas como se elas fossem verdades e estão desviando milhares de pessoas da fé genuína. Jó foi chamado por Deus de meu servo, mas a fidelidade dele foi provada por Deus e aprovada no calor do fogo. Jó não foi punido, Jó ele foi provado, e mesmo em meio às provações ele se manteve íntegro, reto e fiel. E para que seus amigos não fossem fulminados por Deus, Jó teria de orar por eles agora. O cativeiro dele para ser virado dependia desta humildade de interceder pelos seus amigos. Porque confessando as nossas culpas uns aos outros, orando uns pelos outros, nós somos sarados. E a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. No último tópico, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre a restauração de Jó. Quando o cativeiro de Jó virou, ele saiu daquele mundo de desprezo e Deus o assentou em um lugar de honra. Então ele sai de um lugar de desprezo e Deus o coloca novamente em um lugar de destaque, de honra. E para muitas pessoas, este é o clímax do livro. Nós aprendemos na aula passada que o apogeu do livro de Jó é quando Deus se revela. Mas para muitas pessoas, o clímax deste livro é o cativeiro de Jó quando ele é virado. Uma das mensagens mais pregadas e mais desejadas, quando Deus vira o cativeiro de Jó. Quando ele termina de orar pelos seus amigos acusadores, amigos acusadores, e Deus muda o seu estado. E é claro que isso não foi instantâneo, como um passe de mágica. Jó orou agora, intercedeu pelos seus amigos, Deus recebeu o holocausto e a vida dele mudou da noite para o dia. Não, é tudo paulatinamente, é tudo devagar, no tempo de Deus. Isso não é um passe de mágica, Eu creio que a cura dele foi gradual e a restituição, a restauração dele também foi gradual. Não foi da noite para o dia que as coisas elas mudaram na vida de Jó e que elas mudam também em nossas vidas. O Espírito Santo trabalhou na vida de cada membro familiar, na vida de cada amigo, na vida de cada pessoa que o honrava antes da sua tragédia em sua vida. Eles enriqueceram a Jó, como os egípcios enriqueceram o povo de Israel na saída do Egito. E é Deus que faz estas coisas. Perdeu tudo e agora Deus lhe retorna tudo de forma duplicada. A primeira restauração na vida de Jó, moral e espiritual. Não há restauração sem humilhação, sem perdão, sem intercessão. Jó agora passa a ter um conhecimento de Deus espiritual. Antes era só por tradição, mas agora Jó passa a ter um conhecimento de Deus espiritual. Agora ele sabe de verdade quem é Deus. Jó queria, a partir daquele momento, que Deus o ensinasse. Ele iria perguntar a Deus e ele tinha certeza que Deus o ouviria e lhe ensinaria tudo. Temos que ter esta mesma certeza, que se nós perguntarmos a Deus, Ele também nos responderá e Ele também nos ouve. Nós devemos compreender que no livro de Jó não há uma teologia de retribuição, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recebe recompensas por ser justo e bom. As bênçãos recebidas de Jó não podem ser vistas
como retribuição. Nós devemos entender que Deus nos abençoa, porque Ele é bom e nos ama, e não por troca de favores ou por uma barganha espiritual que nós queiramos fazer com o nosso Deus. A segunda restauração na vida de Jó foi a restauração social e material. Jó tinha perdido tudo: dinheiro, fama, sucesso, honrarias, prestígios, e suas feridas físicas e emocionais o afastaram do convívio social. Jó já não vivia mais, não tinha uma vida social por causa da sua doença e também da sua pobreza. Ele foi acusado de estar sendo punido por Deus por causa de algum pecado escondido ou não. Chegou o fim do cativeiro, hora de devolver tudo a Jó, reintegrá-lo ao convívio social. Então vieram todos e condoeram-se com ele e lhe consolaram, e cada um lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Mas é somente Deus que faz isso nas nossas vidas. A terceira restauração de Jó, a restauração doméstica. A esposa, a mesma. Deus preservou seu matrimônio por causa da aliança do casamento. E deu a ele novamente 10 filhos. 3 filhas, a Bíblia diz que as mais belas da terra, e 7 homens. E deu herança a estas filhas. E eu quero só abrir um parêntese aqui, para não passar despercebido. Eu quero dizer para os irmãos sobre uma linha de pensamento. Eu vou deixar aqui o nome do comentador deste pensamento, em que ele diz que Deus não deu 20 filhos a Jó, porque os outros 10 estavam vivos com Deus no céu. Particularmente, eu acho isso muito fraco. Este pensamento, portanto, eu acho um pouco delicado demais para nós ensinarmos, e sair pregando sobre isso. E eu não aconselho vocês afirmarem isso em sala de aula. E muito menos sair por aí pregando isso, para as pessoas, que 10 filhos estavam vivos com Deus e que por isso que Deus não deu a Jó 20 filhos. O que não foi revelado para nós devemos deixar de lado. As coisas reveladas são para nós e as coisas ocultas são para Deus. E na Bíblia Sagrada, Deus não tem a pretensão nenhuma de nos explicar nada, de dar satisfação, ou pormenores, ou detalhes de algumas coisas que foram omitidas, desses escritos. A Bíblia não tem a pretensão de nos dar detalhes. A quarta restauração de Jó foi a restauração histórica da sua vida. Jó, ele foi colocado em uma galeria entre os homens mais piedosos da Bíblia, já falei anteriormente, e seu nome e a sua história ultrapassou a barreira do tempo, e somente Deus pode fazer isso. Jó, ele foi honrado por Deus historicamente, foi chamado de servo de Deus. Deus deu a ele mais 140 anos de vida. Talvez ele tivesse 70 anos, mas também nós não podemos afirmar isso. A Bíblia diz que ele viu até a 4ª geração e morreu Jó velho e farto de dias. Mas será que Jó depois disso não teve mais nenhum problema? Se fosse escrever toda a vida de Jó em 140 anos da vida de Jó. Mas nós sabemos que enquanto nós aqui vivermos, nós teremos dificuldades, aflições, problemas, e eu acredito que Jó também, ele teve. Mas chegará um dia, esse dia chegará com certeza, em que Deus nos dará refrigério das nossas lutas e das nossas angústias. O importante é que depois de nossas provações, nós possamos sair melhores, mais fortes e mais confiantes em Deus. E que tudo, nós precisamos ter certeza disso, que tudo contribui para o nosso bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Talvez não vivamos tanto quanto Jó viveu,
mas nós precisamos ir para o mesmo lugar que Jó está. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Espero que esse trimestre tenha sido uma bênção em sua vida, que você possa ter tirado lições, né, para a sua vida, amadurecimento. Eu tirei enormes lições para a minha vida, né, e esse trimestre foi maravilhoso. Nós estamos encerrando este ano com chave de ouro, né, e eu quero desejar a todos os irmãos boas festas, né, um Feliz Natal, que não esqueçamos o objetivo real de nós estarmos comemorando esta data. Foi porque Jesus nasceu para trazer a salvação para todos nós, mas não é pecado presentear, né, e confraternizar com as pessoas que nós amamos, mesmo que nós estamos, né, num ano atípico, nunca vivido, né, por nós. E também quero desejar a você um feliz ano novo. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando grandemente. E eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que deram feedback, né? E gravar tópicos separado ganhou, né? 65% das pessoas que comentaram disseram que sim, que talvez seja bom. Então eu vou fazer um piloto, né? A minha primeira aula vai ser um piloto. E aí eu vou querer de novo o feedback dos irmãos para dizer se ficou melhor eu gravando em tópicos ou eu gravando a aula inteira, né? Muitas pessoas me disseram que se não perdem, né, o fio da meada, perdem o sentido da aula, que querem ouvir a aula toda, mas se não der certo, eu vou voltar e vou gravar a minha aula toda. E eu quero mandar um abraço para esses irmãos, né, que me deram um feedback e agradecer todos vocês. Eu vou deixar aqui os comentários correndo, né? Eu printei e vou deixar todos aqui passando na minha aula. Eu quero agradecer a irmã Cleonice, Fátima, Mara Fonseca, Mídia Oliveira, Marcos Leite, Maria Aparecida, Anércia, Ariosvaldo, Hilda, Janete, irmã Donizete, Luiz Germano, pastor Valdereido, Valdiza, Rosânia, Davi Fernandes, Antônia Luísa, Miriam Lopes, Ilma, Lídia, Marlene, a irmã Cláudia Leite, Antônio Souza, Virgínia, Ailton Lima, Eliane Alves, Cláudia, Cristina, Leonice, Lúcia Helena, Deis, Daiane, Irani, Osmar, Nilson, T. Edinha, Ana Cristina, e quero mandar um abraço aqui para Ana Paula, em Pernambuco. Tá aqui o meu abraço. Que Deus te abençoe grandemente e que Ele possa nos deixar estar aqui no ano de 2021, um ajudando ao outro. E eu te aguardo aqui na nossa primeira aula do nosso próximo ano, se Deus assim nos permitir. Então, feliz ano novo a todos vocês, um forte abraço e até o ano de 2021, se Deus assim nos permitir então.